gosta muito do outro, viu, né? Então já tem essas defesas todas. Ator, diretor, lançando um livro, talvez o livro mais completo sobre a história da televisão brasileira. Daniel Filho, venha pra cá! Daniel Filho, olha só... Poxa vida, que saudade do João. Também, é só assim que você vem aqui a São Paulo. Poxa Deus, assim. só você me convidando. É. Eu tinha vindo por causa do meu filho aqui, que está morando aqui. Cadê o teu filho? Está ali, sentado ao lado da minha esposa, pois eu disse, você trouxe a plateia junto. Podia ser que eu não agradasse muito, então eu trouxe dois Pelo ali menos tem a família ali. Rio olhando pra trás. Daniel, quantos anos a gente se conhece, você sabe? Eu sei. Quantos anos a gente se conhece? Eu conheço você, Jô, de quando você ainda não pensava nisso, você só ia nas festas. Eu acho que eu tinha você devia ter uns 15 anos. Você só fazia os números dos dedinhos. Ia nas festas e todo mundo esperava, o Jô levava... Você levava a maletinha e já o número estava pronto. Eu tinha 17. 17, por aí. E eu me lembro também que a gente se encontrava muito de madrugada, os dois com a cor verde, a gente era verde porque não pegava sol. Porque a gente dormia... Creme de ervilha. Dormia um pouco tarde, talvez, né? Um pouco, ou um pouco cedo, que é o quê? 5 horas, 6 da manhã, Não, cedo. a gente pegava o café da manhã, esperava o café da manhã lá embaixo tinha na esquina da Prado Júnior, a gente ficava jogando conversa fora. Onde tinha ali perto do Teatro Follies, que tinha aquele que a gente saía do gôndola e ia até o teatro... Tinha aquela esquina que tinha um cara espetacular naquele café, que ele conseguia, com as 2 xicrinhas de café, ele virava as 2 xicrinhas juntas, assim. Tá lembrado desse cara? Tô lembrado. Era um sucesso. Botava no pires? No pires fazia as 2 juntas assim, e botava. 2 cafés. Eu só ia lá pra ver esse cara fazer isso. Às 7 horas ele conseguia acertar esse negócio. E esse cara nunca se apresentou na televisão, né? Nunca. Esse cara faria um grande sucesso hoje, né? Esse cara cantando igual o Genival e fazendo assim. Fazendo com a xícara, não precisa de mais nada. O curioso é que aí você começou a trabalhar em televisão, eu também, e um sem saber que o outro estava trabalhando em televisão, quer dizer, foi um encontro... A gente se conheceu antes desse trabalho, né? Foi. Eu fazia teatro-revista, né? Eu estava com um teatro-revista, que era a coisa que eu fazia, perto, olhando o meu ídolo Max Nunes. Estava escrevendo lá os... que eu estava olhando... Tem Bububu no Bobobó, que acho que o Max Nunes escreveu. Aliás, eu vi você fazendo Tem Bububu no Bobobó, na festa da mocidade. Isto! Em Recife, que você fazia um cientista louco. Isso! E que tinha um cacoete interessante, que isso na época era o auge da sacanagem. Como é que ele fazia, você lembra? Eu não estou lembrando, não. Sacanagem. Tudo que ele fazia, não... Ele tinha esse cacuete aqui. Ele tinha um cacuete assim, eu só me lembro. Agora não, tem que pegar ela e... Não, é uma mão meio boba, assim. É verdade. Era pornográfica aquela mão. Você sabe que naquele teatro, na Festa da Mocidade, foi quando pela primeira vez eu trabalhei com a Arlete Salles. A Arlete Salles, ela era locutora ali da associada, e aí tinha um número no início que a gente entrava para apresentar coisas sérias, mas na verdade era uma opção de mulher pelada andando atrás da gente. E a Arlete, bem jovem, aquela mais jovem que a gente, bem mais jovem que a gente, ela foi lá e ficava apavorada, aquela recifense lá. Maluquice. Olhando aquelas mulheres peladas, andando pra cá, andando pra lá. Agora, impressionante que eu estava lá fazendo um espetáculo com o Zilco Ribeiro. Isso. E você com Walter Pinto. Nós ficamos no mesmo hotel, que foi no São Domingos. São Domingos. Que foi o único hotel que eu fui expulso do hotel. Por que o único? Porque eu acho que sou uma das poucas pessoas que... eu acho espantoso não é ter sido expulso. Não é único, não. É que eu sou uma das poucas pessoas que foi pego dentro do armário e sobreviveu. Porque naquele hotel, não sei se você está lembrado, era proibido, os homens ficavam num quarto, as mulheres no outro, e não podia haver troca de quarto. Só homem que podia ir em quarto de homem. Então, os gays adoravam. Adoravam. E aí eu não segui essa regra, aí descobriram isso, aí bateram na porta,
E eu me tranquei, eu recolhi as roupas que estava e me tranquei dentro do armário, achando que não seria achado. Aí invadiu o quarto várias pessoas, a moça com um lençol, eu inteiramente nu, segurando a roupa de um lado e o sapatinho aqui desse lado, assim, dentro do armário. E o armário meio fechado, e eu via pela fresta aquele pessoal invadindo o quarto, e de repente eu vi o rapaz que era ascensorista se aproximar, e eu me lembro de eu ter que ficar pensando assim, que cara é que eu faço? Né? Quando o cara abria a porta, que cara que eu faço? E ele foi se aproximando, ele abriu, e eu disse, não é isso que vocês estão pensando. Ele acreditou. Não, você está expulso do hotel, eu fui expulso do hotel São Domingo, agora mesmo. Nu, teve que sair nu do hotel? Não, botei a calça só. Eu e a moça fomos expulsos do hotel, eram umas 2 horas da manhã, aliás, toda a companhia viu quando a gente desceu, e aconteceu que, e agora mesmo, quando eu estava lançando a partilha, eu estive em Recife, e sempre que eu vou a Recife, eu volto a esse hotel, e eu olho com uma certa melancolia para esse hotel São Domingos. Para aquele armário, uma saudade daquele armário. Preso ali. Você podia dizer tintureiro, né? Você estava com a roupa na mão, também podia ter. Não me ocorreu essa do tintureiro. Eu vi você dando uma entrevista excelente, por sinal, eu acho que foi, não sei se foi na GNT ou foi na Globo News, na Globo News, né? E você falou de um programa que, por acaso, a gente fez juntos e separados. Câmera 1, que eu escrevia para o Câmera 1, eu escrevi vários textos para o Jaci, e você trabalhava no Câmera 1. Bastante. O Jaci Campos era uma figura inacreditável na televisão brasileira, né? Ele era alguém acima da média da época, era uma pessoa com um espírito e querendo fazer coisas novas, diferentes, e aquele programa ser feito com uma câmera só. Conta um pouco como é que era feito isso, né? É uma coisa que está no livro, que eu conto, que é o seguinte, o programa era feito apenas com uma câmera. Na época a câmera não era como essa, com a zoom. Essa hoje tem a zoom. Antigamente as câmeras tinham 4 lentes. Então o câmera tinha que mudar a lente, então tinha 50, 75, 135 e 250. Então, como se fosse uma manivela. E ela inclusive fazia um barulho. Você no estúdio, você escutava que alguém tinha mudado a lente aqui, fazia era uma disparada forte. Mas os microfones não eram muito bons, também não pegavam. Então o microfone você tinha que falar um pouco alto, sempre dizia assim, fala mais alto, fala mais alto. E então o Jaci marcava todo um teatro, e ele ficou fazendo Grand Guignols, né, que é teatro meio de terror, meio de suspense, muito sangue, e era feito tudo com uma câmera só. Então eram 50 minutos, que era uma marcação. E ele apresentava, né? Ele ia levando. Então era uma mistura do The Robe, do Festim Diabólico do Hitchcock, também com um pouco do Thornton Wilder da nossa cidade, porque ele era meio contra a regra da nossa cidade. Quer dizer, aqui, você acabava de contar uma história, ele ficava parado, aí ele continuava andando aqui, disse, mas aí, quando o camarada ia, não sei o que, e já largava na outra cena. E você ficava correndo, dava uma corrida para fingir que estava do outro lado lá. Então, o Jaci Campos criou um estilo de teatro. Tinha um anel desse tamanho, né? Maior do que esse aqui, e ele entrava, e o prefixo era o Bragnet, que era tirado do... Então, sexta-feira, era no Rio de Janeiro, depois aqui em São Paulo, a gente fez na TV Paulista. Era sexta-feira, e abria no anel do Jaci, e o Jaci botava o dedo na orelha e ficava meio de lado, que assim, e aí o Jaci tinha um problema, que ele era um pouco gago. Você lembra? Um pouquinho gago. E o Jaci dizia, e hoje é sexta-feira, e como toda sexta-feira é dia de câmera 1. Nunca saiu câmera 1, sempre saiu camarão. Mas hoje é dia de câmera 1, é o dia que eu conto a vocês uma história. E a história dessa noite, então, eu sei que até hoje, algumas pessoas, os mais velhinhos, falam pra gente desse programa, que era um programa gostoso. E curioso que eu fazia esse programa, e 1 hora antes eu fazia o Alibaba, os Contra-Garçons. Do Max Nunes. Do Max Nunes. Então... ia de um polo ao outro, né? Eu estava de gaiato lá fazendo as imitações, as paródias do Max, que eram fantásticas. Ao Grand Guignol. Aí logo depois, inclusive eu sempre que eu imitei o Jaci Campos no Alibaba,
fazendo, se não me engano, o Otelo, quando o Otelo foi feito, com a Nádia fazendo a Desdémono, a Milton Ferreira fazendo imitando o Ribeiro Fortes, que tinha feito o Otelo, e eu fazendo o Jaci Campos e o Max Nunes, que na época fazia dupla com o J. Maia. É verdade. J. Maia escrevi. Esse programa do Max, que é um programa de humor também, era um programa feito numa coisa talvez menor que aqui, que ficavam umas mesas. Eu acho que foi uma forma que o Max teve de levar o Balança Mas Não Cai para... Eu cheguei a fazer também. Você também fez? A primeira coisa que eu fiz, ele mesmo? Me botou, eu estava me casando com a Tereza, não tinha emprego, ele me botou lá para defender um cachê. Você foi lá naquela mesa? Adivinha o papel que ele arranjou para eu fazer? Era o seguinte, e era ao vivo, né? Claro. Era um cara que só falava sinônimos. Então dizia assim, o senhor está cansado, doutor Gouveia? Eu dizia, não, sou cansado, como exausto, tarará, tarará. E tinha que decorar isso tudo. E aí chegava no meio e embatucava. E aí eu comecei a botar o seguinte, não, eu sou cansado, exausto, depauperado, enquanto eu lembrava do último. Então claro. Botei esse que sem esse não parava, não tinha. Aí o Max falou, ficou bom, esse negócio do ficou bom. E o Max falou aqui na seta, que você vê que é certo. Daniel, eu quero mostrar fotos, que tem fotos sensacionais no livro, pra gente ir comentando. Mas antes, deixa eu mostrar o livro aqui, que tá, aliás, o livro tá bem feito. O livro demais. É uma produção, né? Jorge Zá, editor, tá aqui. É uma produção esse livro... Você sabe que, curiosamente, eu não li o livro, né? Você não leu o livro? Eu vou explicar por quê. Mas tem tempo ainda. Tem tempo. Eu não li por o seguinte, esse livro é uma produção em que eu achei que já estava na hora da gente contar como é que a gente pegou a televisão e por que a televisão é como é hoje. Está. E como é que a gente faz ela hoje, né? O que nos levou... Porque, inclusive, eu contei que a gente estava falando do programa de humor, que o programa de humor brasileiro é único, porque essa coisa do bordão é uma coisa que só o brasileiro faz. É verdade. Agora, o livro vai ser lançado amanhã aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Eldorado, na Saraiva do Shopping Eldorado. E eu vou estar lá, coitado, fazendo aquela coisa de sacrificar os amigos naquela fila, dando autógrafo. Não, tem que ser. Aqui são scripts da Janete Claire. Scripts, olha, originais. É um facsímile do chute da Janete Claire. Julinho, dá um pulo aqui. Julinho, seu cabelo ficou tão bonito. É natural essa cor, não é? Ficou lindo. Esse aqui, eu achei que botando o script da Janete, você sentia, por exemplo, porque nessa época que a gente escreveu, isso é o Pecado Capital, que eu considero um dos melhores primeiros capítulos de novela. E eu explico por que ele é um bom primeiro capítulo, e na época não tinha computador, portanto, como a Janete batia, era assim que escrevia, de primeira. É impressionante. De primeira e ficava... o capítulo inteiro, e depois eu explico por que ele é bom com o primeiro capítulo. Tem também aí adaptações de minissérie, pego como é que é o trecho do Basílio no livro do Essa, depois como é que passa foi adaptado e como ficou no ar, as fotografias, como é que você passa aquilo para a imagem. Esse aqui é o final do Pecado Capital, que é a morte do Carlão. Vamos mostrar as fotos aqui? Ali o que é que tem lá, hein, de foto? Bom, e tem também, primeiro, isso é do primeiro livro, né? Isso é a câmera 1. Câmera 1. É um teste. Você se lembra que a história de três náufragos e depois eles ficam numa ilha? Exatamente. E depois o segredo era que um tinha que comer o braço do outro. Exatamente. Nesta cena aí foi uma tremenda sacanagem que ocorreu. É que na hora de cortar o braço, eu fazia o médico que cortava o braço do Átila Iório e ali eu daria Reis. E como eles não acharam uma coisa que desse uma boa cor de tinta, eles usaram aquela tinta sardinha azul. Isso aí é a tinta sardinha azul. Quando eu vi que ele ia espirrar aquilo, na hora de espirrar, eu tirei a cara e foi tudo na cara do Átila Iório e do Dari Reis. Eu me lembro que eu saí uma meia hora depois que acabou o espetáculo e o Dari e o Átila estavam debaixo do... Tentando tirar... Tirar a sardinha, essa Como era o nome do maquiador que tinha na época, que era estrangeiro, também sem ser o Eric? Como era o nome? Não me lembro. Tinha um negócio de tinta, uma vez que os figurantes pintaram os figurantes de índio, depois foram perguntar para ele, escuta, como é que sai essa maquiagem? Ele falou, com tempo. É esse caso aí.
o câmera 1, esse câmera 1 teve que ser repetido várias vezes. Foi um sucesso esse câmera 1 ainda. E era tudo, olha o Jaci, é uma coisa louca. Todo esse câmera 1 são 50 minutos com marcações e nós deitados. Nós estamos sob um praticável. Como se fosse um barco, né? Nós estamos numa praia aí. Estamos numa praia. Nós estamos deitados num praticável porque não tinha como botar a câmera baixa. Então, em cima desse praticável, a gente fazia várias marcas, ou seja, passava de uma posição para outra, tudo mais, e tudo feito com uma câmera. E ao vivo? Ao vivo. Você que fez aquela sacanagem imensa com o Átila Iori, porque o Átila Iori era machíssimo, preocupação de ser macho, que ele entrou para fazer um quadro, você falou, tá meio efeminado, tá meio bicho, Átila, mas entra mais macho, mas no final ele já tá... Foi você que fez essa maldade? Não, acho que foi, sim. Foi sim. Não, Átila, tá meio viado, Átila. Porque o Átila era demais, né? O Átila entrava... Uma coisa... Aí o Átila, eu comecei a dizer isso pro Átila, ele ficou uma coisa, ele foi ficando uma transformação de um médico pro outro, né? O que entrou era um assassino em cena. Mostra mais, Vilen. Aqui também é do primeiro livro, mas eu quis pegar que é você menininho ali. Não, mas o melhor dessa fotografia, eu acho que aí eu estou fazendo 9 anos de idade, quando eu morava no Meyer. Ali está lá papai, mamãe, tá minha família. O melhor da fotografia é aqui do lado esquerdo. Oscarito e Walter Dávila. Que eu acho histórica. Quer dizer, portanto, quando eu falo quanto tempo eu tenho de teatro, eu tenho muitas gerações. A vida, né? É a vida, porque eu nasci e fui criado ao lado dessas coisas fantásticas que é Oscarito e Walter Dávila. Vai, Vilen. Mais uma aí. Isso é o Daniel Filho hoje. Vamos Isso lá. aí quando a gente se conheceu. Isso é a gravação de Mulher. É o primeiro episódio de Mulher. Estou com a Adriana Esteves e a Vivinha. E a Adriana está mostrando... Essa foto já é do livro novo. Já é do livro novo, essa aí. Vamos mostrar, vai virando. Dirigindo O Casal. É um filme que eu fiz com Sônia Braga e Zé Wilker. O Casal, de Vianinha. História do Vianinha. Vai, Vilen. E aqui? Aqui eu dirigindo 2 excelentes atores. Um deles, o melhor ator de se dirigir. E o outro é Paulo Gracindo e Paulo José. O Paulo José é o melhor e mais fácil ator de se dirigir, porque é um ator completo, é uma coisa, sabe, tudo pronto. E o Paulo Gracindo é excepcional ator, e tinha uma coisa curiosa no Paulo Gracindo, que era o seguinte, ou falo ou ando, né? O Paulo você não podia mandar, porque o Paulo foi praticamente criado na rádio. Aí então quando você dava fala, ele tinha que andar falando, você não faz isso comigo, Daniel? Ou falo ou ando. As duas coisas simultâneas. Não dá. Então você fazia ele andar e ele fala. Ali ele deve ter feito um esforço, porque você vê que ele está andando um pouco, né? Mas eu acho que ele parou, virou e falou. Aí falou, sim. Vamos lá. Ali é Casarão. Esse sou eu e mamãe. Olha aqui. Mamãe fez uma freira no segundo ou terceiro episódio do Mulher. Eu faço essa coisa, de vez em quando ponho minha mãe, mamãe... Você está com o novo CD do Juan Daniel? E essa é uma surpresinha que eu ia fazer para você, já está sabendo tudo, é? Não, você me falou no telefone há 3 semanas, eu vou esquecer? Eu vou falar para você. Você não disse que ia trazer, mas eu sei. Mas eu vou dizer o seguinte, é que tem um homem em Curitiba, que é dali vivendo, que faz uma coisa excepcional, que eu acho que para nós que gostamos da memória. Você sabe que no Brasil foram gravados 30 mil discos de 78, aquele velhão. Foram feitos 30 mil. Ele tem 28 mil. E eu falando uma vez e procurando discos do meu pai, eu descobri que ele tinha todos. Não só tinha todos, como sabia o número do selo, em que data tinha sido gravado, e ele fez um disco com as músicas que meu pai gravou entre 41 e 49, que o papai, você sabe, ele foi o lançador de Solamente Uma Vez, Uma Mulher. Então, isso aqui era mais uma gracinha, que eu sei que você ia gostar. Legal. Olha, e repara depois como papai é a cara Esse aqui vai para o Max Nunes, que eu sei que o Max vai gostar, e vai se emocionar um pouco. Porque papai trabalhou muito com o Max também. Esse aqui vai para o Wilton. E esse aqui, desculpe, vai para o Bira. Grande Bira! Você sabe que tem um bordão que a gente repete até hoje, que uma vez o teu pai, Juan Daniel, dirigindo
um programa que o texto era do Max Nunes. Não sei se era programa... Várias coisas. E aí, quando mudavam o texto, teu pai ficava louco e dizia assim: vamos respeitar o texto de Manune! Tem que respeitar o texto de Manune! Ficava doido. Papai nunca aprendeu a falar português. Vamos lá. Esse é Jorginho Fernando. Jorginho Fernando. Jorginho Fernando, fazendo Cirando Cirandinha. Jorginho Fernando fez um teste. Eu conto esse teste no livro. E é o seguinte, é um dos melhores testes que eu vi na minha vida. Era o teste por Cirando Cirandinha e tinha um personagem, que é esse que o Jorginho iria fazer, e acabou fazendo. E eu chamei 4 atores para fazer. O Tomil, o Júlio Braga. E aconteceu o seguinte, quando acabou o teste, o Jorginho fez um excelente teste. Quando acabou o teste, eu chamei os 4 atores para verem e pedi assim, digam aí, o que vocês acham melhor? E os 3 escolheram o Jorginho melhor. Eu acho que isso é aqueles olhos azuis do Jorginho aí, é magrinho, né? Ó. Essa coisa aí. Foi a primeira vez que o Jorginho trabalhava em televisão. Vamos lá, vamos em frente. Isso aí é uma coisa que está no livro também, essas coisas que eu fiz filmadas em televisão, e mesmo quando não é filmado, eu acho importante, é ter um storyboard. Isso é interessante. Aí então é da Justiceira. As cenas desenhadas antes. Antes e depois. Aqui você está vendo que eu estou invertendo o eixo. Pela hora eu tive que inverter o eixo, mas você pelo menos sabe o que está precisando filmar para não depois chegar na hora de montagem e esquecer o detalhe do revólver. Vamos em frente, Villain. Aqui é a continuação do storyboard. Vai, Villain. O Joel Barcelos ali, Malu Mader, é isso aí. Vai mais. Vai mais. Até ela morrer, ela não para de trazer, daqui a pouco ela mata o cara, já. Vamos lá. Mata. Aí... Matou. Já passaram todas as fotos? Nossa, como foi rápido. Daniel, na televisão, uma coisa que eu achava sensacional é quando você dirigia, você sentava e cortava, né? Fazia... Porque eu acho que esse tipo de métier, esse tipo de... Vamos chamar, não sei, em inglês é que tem uma palavra boa que é craftsmanship, né? Quer dizer, que é o artesanato, é saber fazer a coisa. Isso é muito importante para um diretor de televisão, né? Saber sentar e saber fazer o corte. Né? O que eu acho que aconteceu e que a coisa foi ficando tão grande, naquela época a gente era menos e podia ser mais irresponsável. E por ser mais irresponsável a gente podia brincar nas 11. Então não cortar... quer dizer, me era mais fácil eu sentar no switch e cortar do que ficar explicando o que eu queria. E aí o tempo do corte, o close... O tempo é outro. É outro. Então Então cortar para mim era... E quem me ensinou a cortar foi o Gonzaga Blota. Foi o Gonzaga Blota. Quando eu estava dirigindo o Chico Anísio lá na Excelsior, eu ficava até com medo do Gonzaga. Senta aí e corta. Aí o Gonzaga do lado, o Gonzaga é uma pessoa maravilhosa. Ele que me ensinou a cortar, me deu coragem de fazer isso. Bom, conversei aqui com o Daniel Filho. Esse primeiro livro aqui está esgotadíssimo, mas eu fui catar porque tinha umas fotos que eu achei muito interessantes. E esse livro que eu acho que é, se não o mais completo, dos mais completos sobre a televisão brasileira. Ele ensina que nós... não foi, circo eletrônico. Para nós, profissionais, ele é praticamente quase que lembrando tudo que a gente já sabe. Para as pessoas que querem conhecer a televisão, porque tem histórias sobre a televisão, como é que é feita, quem fez, como escala. Muita gente pergunta por que fulano é escalado. É o logo da TV Excelsior. E eu acho que para quem quer fazer comunicação, ou quer entrar, tem que saber como é que a gente fez. E eu quero aproveitar e agradecer, eu tenho que dizer isso, porque estou muito feliz, ao público brasileiro pelo apoio que está dando à partilha, que em 10 dias já fez 500 mil espectadores. Rapaz, é porque tanta coisa não dá para falar de tudo. Tem a partilha, quantos? 500 mil espectadores em 10 dias. E o livro, e o que mais? Tem um CD? O CD do papai é um brinde, e tem o CD da Gal Costa, que eu produzi, que vai sair, acho que mês que vem, que é Gal de Tantos Amores. Quer dizer... Peça infantil, tem alguma? Estamos pensando nós dois fazendo agora o Câmera 1, que seria uma coisa infantil. Maravilha. Maravilha. Daniel Filho, obrigado pela tua presença. Você, João. Obrigado, Daqui a pouco a gente volta. Tá, já.